Em que você acredita? Verdade absoluta ou verdade relativa? Será que tudo depende do contexto, depende da situação? Cada um tem a sua verdade? Ou existe uma só verdade? Nós vamos ver que agora, vamos fazer um breve estudo aqui sobre verdade absoluta e verdade relativa. Tá, isso é, eu pesquisei aqui, inclusive usei muito a internet para isso, que a verdade absoluta e a verdade relativa, ela já é um estudo dos grandes filósofos, né, da Grécia, né? Isso 400 anos antes de Cristo. Então, quem defendia a verdade, eu peguei dois filósofos, um para defender a verdade absoluta e o outro que defendia a verdade relativa, né? A verdade absoluta, esses dois filósofos viveram na mesma época, né? 400 anos antes de Cristo. Então, a verdade absoluta era defendida por Sócrates, né? E a verdade relativa defendida por Protágoras. Sócrates, né? Que é a definição de verdade absoluta? É acreditável existir verdade universal, ou seja, absoluta para todos, né? Válida para toda a humanidade em qualquer espaço de tempo. E para encontrá-las, era necessário refletir sobre elas. Um exemplo, né? Todos precisam de ar para respirar. Esse é um exemplo. E a verdade relativa, né, que era Protágoras, né, que defendia, diz assim: cada indivíduo interpreta de forma a aproximar-se da realidade. Né? Um exemplo: no Brasil, as mulheres usam roupas que deixam a barriga e as pernas de fora, né? O que não é aceitável nos países árabes, onde as mulheres ficam totalmente cobertas, né? Sócrates, qual que era o trabalho de Sócrates? Como que ele fazia? Primeiro, que ele não cobrava pelos seus ensinamentos, né? Era uma das características de Sócrates. Ele defendia a imortalidade da alma, na impossibilidade de se aprender as virtudes com um sofista. O sofista seria exatamente o Protágoras, né? Ele era sofista. E eu vou falar para vocês o que é um sofista. Mais na frente que eu vou dar a definição de sofista para vocês. Tá? O Sócrates também ele buscava pela virtude como mais importante que a busca por dinheiro. A virtude ele considerava mais importante. Tá? E definição, o que é virtude? Virtude é o correto, né, e desejável do ponto de vista moral, social e religioso. Era isso que Sócrates buscava. Tá, a definição agora sobre sofista, porque eu falei de Protágoras, vamos falar agora o que ele era um sofista e o que é sofista, os filósofos sofistas. É aquele que utiliza da habilidade retórica, ou seja, da fala, da argumentação, né, para convencer alguém de alguma coisa, né, no intuito de defender um argumento inconsistente. Né? Hoje a gente vê muito isso em políticos, advogados, né, tem muito isso, né? Existe muito isso, ou seja, cada um tem a sua verdade, né? Depende do ponto de vista que você está olhando. E o Protágoras, o que ele defendia? Como que era o trabalho dele? Ele falava assim que tudo é relativo, dependendo do ponto de vista de cada indivíduo. E a habilidade da retórica para argumentar, a habilidade da fala, ensinava isso, a habilidade da fala para argumentar. Porém, eles cobravam para ensinar, passar esses ensinamentos para as pessoas, eles cobravam, eles eram mestres, né, professores, né? Então eles cobravam. E por que Sócrates não gostava do sofista? E por que ele não gostava? Que eles ensinavam não a verdade, mas a forma de se falar para defender qualquer opinião, mesmo mentirosas. Né? Se você for pensar aí, quando Jesus estava lá no monte lá que ele foi, no Monte das Oliveiras, que foi tentado, o inimigo usou a própria Bíblia para argumentar com Jesus, para que Jesus caísse em tentação e fosse contra o próprio Deus, né? Ele argumentou dentro da própria Bíblia com Jesus, Jesus respondeu para ele. Né? Todo mundo sabe sobre a tentação, que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, depois ele foi tentado pelo diabo, né? Sócrates ele foi condenado a beber veneno aos 71 anos de idade, ou exilar de Atenas, porém ele preferiu a morte. Né? Por que
que Sócrates foi condenado a beber veneno? Quais eram as acusações contra ele? Né? As acusações contra Sócrates eram de subversor da ordem social, corruptor da juventude, ateu em relação aos deuses antigos, né? Que os deuses antigos era Zeus, Apolo, Atena, né? São vários deuses, né? Que os gregos tinham. Protágoras, ele morreu aos 75 anos. Ele foi acusado de ateísmo, né? E ele fugiu para Sicília e lá ele faleceu aos 75 anos. Tá? Bem, irmãos, eu acredito na verdade absoluta. É o que eu acredito. E acredito na Bíblia como a verdade absoluta e única para nossas vidas. Então, eu peguei alguns versículos aqui só falando sobre verdade para que vocês também possam meditar em cima deles. João 14,6 fala assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Efésios 4,15 fala assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Salmo 119,30 fala assim: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. João 1,14 e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como é a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 8,31, 32, que hoje na política também o Bolsonaro está usando, né? Fala muito sobre isso, está até na campanha. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma das coisas que eu acho que nós erramos muito, porque nós não meditamos na Bíblia. Existem muitos ensinamentos, vários ensinamentos, né, diferentes do que estão na Bíblia ou usando parte da Bíblia. E como quando a gente não estuda a Bíblia, quando a gente não procura nos esforçarmos para isso, a gente começa a ser seduzido por esses outros pensamentos, né? Então, não deixe de ler esse aqui, ó, e Mateus 22, 29, que fala assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Para fechar, eu gostaria de deixar esse versículo aqui, Mateus 22, 29. Procura ler a Escritura, procura estudar, procura a busca do Espírito Santo, o poder de Deus e o conhecimento, para que você não seja enganado, nem pelo homem, nem pelo inimigo e nem por você mesmo, mas que possa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus em busca sempre da verdade e entender as coisas de Cristo e como se deve viver aqui na Terra, né? E eu acredito na imortalidade da alma e um dia estaremos com Cristo. Um abraço a todos, obrigado